Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos abordar um assunto que não é dos mais agradáveis. Porém, um dia ou outro há a necessidade de se pensar nele. Eu estou falando daquelas pessoas que tiveram a sorte de amealhar alguns bens durante a sua vida. Chega um momento que é necessário pensar como se faz, como se fará a transmissão desses bens. Ora, todo mundo ouve falar o inventário de tal pessoa, o inventário de Cicrano, Beltrano, mas ninguém parou para pensar como que é feito e quanto custa esse procedimento. Sabe-se que normalmente tem que se contratar advogado tem um custo, ninguém trabalha de graça. O Estado tributa essa transmissão, ou seja, é preciso pensar com carinho no assunto. Abordando de leve o assunto com relação a custo, o Estado tributa a transmissão através do chamado ITCMD, é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes ou Doação. Ele varia na Federação Brasileira e de estado a estado. Tem estado que cobra no mínimo 4 e no máximo tem estados que cobram até 8. O ITCMD é um imposto que é definido, ele é de caráter estadual, mas de quando em quando se reúnem os secretários da Fazenda dos estados num órgão chamado CONFAS e ali se define percentuais. Tem um probleminha. Por incrível que possa parecer, o imposto cobrado no Brasil, o ITCMD, é um dos mais baixos do mundo. Claro, só encarando o seu ponto de vista dele mesmo, só do ITCMD, porque se encarar a carga tributária, aí já são outros 500, não é verdade? Mas então, há hoje em dia uma alternativa interessante para quem deseja se antecipar e planejar essa transmissão. Ou seja, há o que se chama hoje de holding familiar. Mas o que seria uma holding familiar? Seria, em síntese, a institucionalização do patrimônio. Ao invés desse patrimônio pertencer a uma pessoa física, por alguns mecanismos jurídicos perfeitamente legais, esse patrimônio passa para uma pessoa jurídica. E por que isso é interessante? Por alguns mecanismos jurídicos, como eu falei. Quando você transmite bens imóveis para uma pessoa jurídica, há o que se chama de imunidade tributária. Ou seja, o município que tem a competência de tributar o imposto por transmissão de bens imóveis, ele não poderá cobrar essa transmissão da pessoa física para a pessoa jurídica, porque existe uma previsão constitucional e também no Código Tributário Nacional que impede a incidência desse imposto. Então, você pega o imposto que está em nome da pessoa física
e esse imposto, desculpe, esse bem imóvel passa a pertencer a uma pessoa jurídica. Só por isso? Só por causa da imunidade TBI? Claro que não. Os imóveis que passam a pertencer a uma pessoa jurídica levam uma vantagem. Pessoa física morre. Pessoa jurídica, não necessariamente. E outra, a partir do momento que esse imóvel está protegido dentro de uma pessoa jurídica, pode-se fazer o que se chama de um planejamento sucessório. Ou seja, você, dentro dessa pessoa jurídica, poderá fazer a transmissão das cotas sociais, das cotas, estamos falando, por exemplo, de uma instituição, de uma sociedade limitada. Então você, ao invés de ser proprietário de um imóvel, você passa a ser proprietário de cotas sociais. E aí você faz a transmissão dessas cotas sociais para os seus herdeiros. Não é? Tudo muito simples, tudo muito legal, não tem invencionice nisso. Grandes famílias utilizam-se desse mecanismo. Senão, essas famílias que detêm patrimônios bilionários iriam arcar com uma carga tributária via inventário enorme. Então, nos próximos vídeos, iremos abordar como se faz esse mecanismo jurídico que se convencionou chamar-se de holding familiar. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção. Olá, tchau, tchau.